Olá, nosso canal é Guia dos Perplexos e nossa intenção é levar ao público, a todos os que quiserem, aprender a viver com qualidade de vida, que é o que todos desejam. Qualidade de vida, ser feliz, em suma, ser feliz. O homem nasceu para ser feliz. Então é isto que nós vamos divulgar nos nossos vídeos, num passo a passo, que inclui cada vídeo em separado. Mas aqui, neste vídeo, nós vamos fazer uma síntese, dando, como São Tomás de Aquino ensinou, vou citar ele textualmente, o objeto final, quer dizer, o fim último que você almeja, embora seja o último a ser atingido na ordem prática, na ordem teórica é o primeiro a ser comunicado. Então eu vou, seguindo São Tomás, comunicar a vocês qual é o nosso fim último, objetivo, finalidade, o que nós pretendemos: ser felizes, ensinar a ser felizes. Professor Marlan, você é feliz? Sou imensamente feliz. Mas pode-se ser feliz, evidentemente, sem ter tristezas? Não. Uma pessoa que é feliz é aquela que está com o coração em paz, diante de Deus, diante dos homens, e que sabe que cumpre um projeto, porque todos nós somos projetados. Então, descobrir o projeto é o início da felicidade, porque assim como o vento venta, a chuva chove, as formigas carregam alimento para a formiga-mãe que está lá no formigueiro, as abelhas para a abelha-mãe, tudo no universo segue um imenso projeto, segundo foi descoberto pelo Dr. Jacques Monod, que está aqui, em cujo livro eu estou baseando, porque eu não tenho nada de meu. Tudo que eu estou dizendo é o que está no livro das pessoas mais sábias às quais eu tenho acesso. Então, Jacques Monod, no livro O Acaso e a Necessidade, em que ele mereceu ganhar o Nobel de Medicina, em 1965, ele foi brindado com o Prêmio Nobel de Medicina. Ele, ateu, evolucionista convicto, pretendia provar que não se precisa de Deus, que tudo é feito pelo acaso. Só que 25 anos de pesquisa em laboratório, em campo, ele, num discurso famoso na Academia Sueca de Ciência, na Real Academia da Suécia, ele chega a dizer que confessar que o ateísmo e o postulado dos acadêmicos que diz que não há Deus e não há um projeto, ele diz assim: o postulado da objetividade é consubstancial à ciência. O que é o postulado da objetividade? Que tudo é obra do acaso. Há 3 séculos guia todo o seu prodigioso desenvolvimento. Isso foi dito há 300 anos atrás, por Descartes e outros filósofos daquela época, e ficou sendo dogma da ciência. Se você não segue o postulado da objetividade, ou seja, não acredita todos os acontecimentos ao acaso, você vai ser ridicularizado. É impossível nos desfazermos dele, porque a academia não permite, ainda que provisoriamente ou num domínio limitado, sem sairmos do domínio da própria ciência, né? Então, mas não nos esqueçamos que o postulado básico da ciência foi revelado a Moisés pelo anjo da sarça ardente, quando disse: Eié, Asher, Eié, eu sou o ser absoluto. Ego eimi taonta, em grego. Então, depois de Jacques Monod,
ter confessado que todo acadêmico é obrigado a ser ateu, todo acadêmico é obrigado a aceitar no início do seu trabalho que ele terá que dizer nas suas pesquisas que Deus não existe e que tudo é fruto do acaso, ele conclui, depois de 25 anos de tentativas para provar esse tal de postulado da objetividade, que é um dogma, né? Então a ciência não é religião, mas tem um dogma. Todo cientista é obrigado a negar a existência de Deus e dizer que tudo é obra do acaso. Mas, ouçam bem, ele diz: a verdade, porém, nos obriga a reconhecer o caráter teleonômico dos seres vivos. A palavra teleonômico é um neologismo que ele criou. Tele, distante, nomos, lei. Uma lei que vem do alto e que nos obriga a cumprirmos um projeto. Ele vai dizer isso. Teleonomia é a palavra que ele inventou, que ele criou, para dizer que há uma lei, nomos, uma regra, que todos os seres cumprem e que essa lei vem de uma fonte superior, tele. Então, o caráter teleonômico dos seres vivos admite que, em suas estruturas e realizações, eles perfazem e perseguem um projeto. Ao contrário do que a ciência postula com o tal do postulado da objetividade, ele descobriu que os seres vivos, em suas estruturas e performances, realizam e perseguem um projeto. Portanto, tudo segue um projeto. Tudo é projetado. Eu, você, os rios, as montanhas, as árvores, tudo, enfim. Portanto, existe aí, pelo menos aparentemente, uma profunda contradição epistemológica. Ou seja, como ele não quer ficar mal com os colegas dele cientistas, ele agora deixa a dúvida. Ele faz uma afirmação. Logo a seguir, ele coloca em dúvida diante da Real Academia da Suécia e dos cientistas que estão lá. Então, depois de afirmar, ele coloca em dúvida. O problema central da ciência é essa própria contradição que cumpre resolver. Se é apenas aparente, ou seja, se eu estou enganado, ou provar radicalmente insolúvel se na verdade é realmente assim. Quer dizer, eu cheguei à conclusão de que não há acaso, tudo é projetado. Mas concedo que a ciência continue as minhas pesquisas para provar se eu estou certo ou se eu estou errado. Bom, em 65 ele ganhou o Nobel de Medicina, em 75 um japonês ganhou o Nobel de Bioquímica, exatamente reafirmando a tese dele. Tudo na natureza segue um projeto. Tudo é projetado. Bom, isso significa o quê? Que nós e tudo, enfim, segue um fabuloso projeto que é reafirmado pelo Dr. Michael Behe. Jacques Monod é francês, Michael Behe é inglês, e ele, já seguindo a linha do Dr. Monod, escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin, onde ele diz que a evolução e a teoria do acaso como sendo o que move toda a natureza é uma grande mentira. E ele dá 10 anos para que essa teoria seja rebaixada à mera hipótese, aqui no livro dele. Então, é só comprar, está no mercado. Ou seja, ele reafirma, Michael Behe, PhD em bioquímica, afirma o que o Dr. Monod, francês, descobriu no livro A Acaso e a Necessidade. Tudo persegue um projeto. É bom que vocês saibam, se não sabiam, né, que a célula, por exemplo, ela traz no seu núcleo um programa
um recado, uma mensagem, uma escrita, que nós chamamos de DNA. E essa escrita vai ser fielmente seguida. Monod fez a experiência com um monocelular chamado Escherichia coli. Birre fez a experiência com uma ameba. E assim, a menor inteligência viva, que é uma ameba, uma Escherichia coli ou uma euglena, tanto faz, a experiência vai mostrar que elas têm um programa no seu DNA e que elas seguem esse programa rigorosamente. E o Instituto Mackenzie de São Paulo tem um grupo de PhDs que estão empenhados neste momento em provar isto. São ridicularizados pelos evolucionistas, mas o argumento deles é inatacável. É de uma lógica perfeita, porque eles provam o que dizem. Eles provam cientificamente. O homem não veio do macaco, nem o macaco veio do dinossauro e assim por diante, porque cada ser foi feito segundo a sua espécie e tem gravado um projeto. Portanto, o homem é o único que pode não seguir esse projeto. Nós, humanos, decidimos se nós seguimos ou não seguimos o projeto. A isto já chegou a neurofisiologia. O Dr. Rubia, que é decano da Universidade Complutense de Madrid, tem um livro chamado El Cérebro Espiritual, onde ele diz que o cérebro humano, as células, os neurônios cerebrais, estão programados para seguirmos um caminho que nos dê uma experiência com Deus, que nos faça perceber em algum momento da vida que Deus está agindo em nossas vidas. Ciência, neurofisiologia. Nos Estados Unidos, o Dr. Newman, também fera, PhD em fisiologia e neurofisiologia, ele recebeu da dona do hospital no qual ele trabalha uma sessão do hospital para realizar pesquisa no que ele chamou de neurofisioteologia. Ou seja, o objetivo do programa é provar que o acaso não existe e que tudo segue um programa. Ele fez uma experiência colocando uma máquina, o paciente deitado, e essa máquina fotografando a região temporal, o lobo temporal do cérebro. Ela passa pelo osso que está aqui no crânio e ela vai diretamente fotografar os neurônios. E ela mostra 3 campos, um em verde, um em vermelho e outro em amarelo. Cada vez que o homem pensa, esses campos se movimentam e se modificam. Então ele pegou 100 freiras carmelitas, 100 monges budistas, olha, para que não seja, ele fez com o cristianismo. Não, ele pegou 100 monges budistas e pegou 100 ateus. Colocou um por um na câmara fotografada pelo aparelho, que é um aparelho usado nos hospitais para detectar os movimentos do corpo humano, aquele que parece um túmulo, que você deita no aparelho e depois o aparelho vai passando por debaixo de um scanner e o scanner vai escaneando o corpo dele. Não lembro agora qual é o nome do aparelho, mas ele usou esse aparelho no cérebro. E o que é que aconteceu? Pegou as 100 freiras carmelitas, deitou e colocou o scanner, em vez de no corpo, apenas no lobo parietal. Portanto, a fotografia, o escaneamento era apenas do cérebro. E foi induzindo elas a pensar somente nas coisas boas. Finalmente, ele fez a pergunta: pense num ser que você considere o melhor, o sumo bem, a verdade, a bondade e o amor.
E o que ele percebeu através do aparelho que ele colocou à disposição, vocês podem digitar no Google Newman, Dr. Newman. E aí o que é que aconteceu? As manchas amarelas, verdes e vermelhas começaram a se movimentar, as freiras entraram em sono, adormeceram, e todas elas sonharam com um personagem como Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, pessoas que nos aproximam de Deus. Isto é um programa. O cérebro executou esse programa diante do scanner e todas as 100 tiveram a mesma experiência. 100 monges budistas, mesma coisa, passaram pelo scanner e quando ele fez a sugestão de que eles pensassem em algo bom, eles também começaram a pensar nos chamados Bodhisattva, ou seja, o santo do budismo, ou nos Dalai Lama, e o resultado foi o mesmo. Quando chegou em determinado momento, eles adormeceram e sonharam que estavam se encontrando com Buda, com um Dalai Lama que foi santo, ou com um Bodhisattva, que é assim que eles chamam, que é o santo no budismo. Todas as 100 freiras carmelitas e todos os 100 monges budistas tiveram a experiência. E quanto aos 100 ateus, não houve movimento no cérebro, ou seja, as manchas verdes, vermelhas e amarelas não se moveram. Por quê? Porque eles não têm noção do sobrenatural. Eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam num ser que seja sumamente bom, sábio e poderoso. Então não se mexeram. Em todos os 100, nenhum deles teve a mesma reação que as 200 pessoas que foram escaneadas. Ele colocou essas fotografias no site dele, está à disposição de quem quiser ver, assim como o Dr. Rubia colocou as conclusões dele no site dele. É só você procurar El Cérebro Espiritual, já tem um neurofisiologista brasileiro que traduziu, porque o original era espanhol. E aí, na psicologia de profundidade, o nosso guru, Carl Gustav Jung, chegou à mesma conclusão por outra ciência, que é a chamada psicanálise. A análise dos pacientes dele. Qual é a conclusão a que Jung chegou? A mesma que a cabala judaica já tinha chegado há milhares de anos atrás, pois, segundo a cabala, Abraão recebeu de Deus uma instrução que ele colocou em 240 palavras. Olha que coisa engraçada. O segredo maior do universo, Abraão resumiu em 240 palavras. E qual é esse segredo? Não é a página de cá, não. É essa página aqui. É que existe um campo infinito chamado trevas divinas, Ain, Sof, Aor. Aqui houve um erro, porque está aqui Sof, aqui está Ain, e aqui está Ain de novo. Aqui devia estar Aor. Ain, Sof, Aor. Isto são as 3 forças dinâmicas do universo oculto. Aquilo que nós chamamos Deus. Dentro de Deus, Deus criou um útero. E esse útero é chamado em hebraico de Reshit, a cabeça, o princípio, né? Aquele que é o líder, o primeiro de todos a ser criado. É uma criatura, e que nós chamamos de Jesus, Yeshu. Yeshua é uma pronúncia errada, depois nós vamos discutir isso. Então, dentro de Reshit, então, as várias camadas de consciência, até chegar ao físico, ao nosso cérebro físico. E o que é que acontece no nosso cérebro físico? Ele tem camadas também. Não está aqui, está no livro Sefer Yetzirah. Mas esse último círculo, na verdade, é o início de uma sequência de círculos que provam
e a ciência já chegou a isso, que nós temos 3 cérebros. Neocórtex, que é o cérebro que clássico que vocês veem quando vocês escrevem no Google cérebro, vai aparecer aquele formato que todo mundo está acostumado a ver, só que na região equivalente às orelhas, o cérebro tem um túnel que vai de um lado a outro, que se chama sistema límbico, que é um segundo cérebro descoberto em 1800 por um médico francês. E uma cauda, uma aparente cauda que sai do cerebelo e que depois vai formar a medula, na região chamada nuca, ou seja, no lugar onde estão mais exteriormente protegido pelas vértebras cervicais, ou seja, do meu pé, da cabeça aqui, até a primeira vértebra dorsal, que é essa que eu não consigo dobrar. Quando eu dobro a cabeça, ela fica aqui, dura, firme. E quando eu faço assim, então eu só movo as cervicais. As dorsais e as lombares, se eu quiser dobrar, terei que dobrar o tórax todo. Mas então, protegido pelas cervicais, como eu dizia, que são 7, está um pedaço da medula que tem um nome especial. É chamado de complexo R, que é o cérebro dos répteis que nós temos. Esse complexo R não se distingue da medula a não ser pela cor, ele é mais escuro. Mas é outro cérebro, é o terceiro cérebro. Então, vamos imaginar uma casa que seja uma pequena empresa, minha. Essa pequena empresa tem 3 departamentos. O departamento da chefia, que está aqui à minha esquerda, vamos colocar o meu quarto como sendo o departamento central, onde eu mando em tudo. Depois tem essa sala onde eu estou gravando, que é o sistema límbico, e depois tem a minha cozinha, que seria toda a assessoria, todas as pessoas que fazem as coisas, os peões, né? A classe de empregados que só obedecem. Então, no cérebro, no córtex cerebral, estão aqueles que obedecem. No sistema límbico está aquele que transmite as ordens do chefe para aqueles que obedecem. E num quarto fechado está o inconsciente pessoal, que Freud chamou de id, que é quem dá as ordens. Isto está em você, queira ou não, saiba ou não. Então, fazendo um cálculo que eu estimei segundo as minhas pesquisas, eu tenho cerca de 45 anos em pesquisas nesse ramo, todo o poder mental, 80% do poder mental está em mim, no meu departamento, na chefia. Ele manda com uma energia poderosa de 80% de poder mental. E ele manda e o sistema límbico obedece, transformando a linguagem dele, que não se sabe se é música, não se sabe se é cor, não se sabe qual é a linguagem dele, a ciência não chegou ainda a ele, sabe que ele existe, mas não tem ainda dados próximos. A psicanálise de Jung é a que mais se aproxima, chama ele de inconsciente coletivo. Ele está em contato com o inconsciente pessoal, que é o subconsciente, o sistema límbico, que está em contato com a consciência cortical, que é o que nós chamamos de cérebro propriamente. Mas, embora o complexo R tenha tanto poder, 80% de poder mental, e o sistema límbico tenha 15% de poder mental, e o sistema cortical só tem 5% de poder, o sistema cortical, o cérebro cortical, tem o poder de dizer sim ou não ao que vem
do departamento central de poder, ou seja, de mim. Eu mando, o meu assessor aqui, eu estou no meu quarto, que é o meu departamento central, a cabeça da organização. Eu dou uma ordem, case com Maria. Aí o meu assessor pega essa ordem, que vem numa linguagem que só ele é capaz de decodificar, e transforma num sonho, ou numa intuição, ou num pensamento, numa ideia, case com Maria. E ele me dá esse recado para o cérebro cortical, case com Maria. Aí o cérebro cortical vai dizer assim, mas a minha mãe odeia Maria, e eu amo minha mãe. E vai ficar num dilema, eu gosto de Maria, mas amo a minha mãe. Então, se eu casar com Maria, eu vou me satisfazer e Maria vai ficar feliz, mas a minha mãe vai ficar infeliz. Então, esse dilema quem vai resolver é o cérebro cortical. O pequenino cérebro que tem apenas 5% de poder mental, mas é capaz de dizer sim ou não ao poderoso chefão. E se ele disser sim, ele casa com Maria. E se ele levar em conta a opinião da mãe, ele dirá não e não casa com Maria. Quer dizer, o poder dele é pequeno, mas ele pode bloquear ou então avalizar, como o presidente da República faz com o que o Congresso manda para ele, né? Ele pode pegar as leis que o Congresso manda para ele, assinar ou então não assinar. O processo é o mesmo. Isto está no livro A Dinâmica do Inconsciente, de Carl Gustav Jung, e em vários outros livros de psicanálise que vocês podem comprar, está no mercado e ler. Essa é a realidade. Bem, onde está o nosso programa? É claro que está no chefão. Quem sabe para que você é programado? As células do complexo R. Ele traz o programa. Dentro dele, o programa está lá, diz Jung. Esse programa é dividido em duas metades, o yin e o yang, o bem e o mal, né? O claro e o escuro. Nós somos pessoas bipolares, então nós podemos fazer o bem ou podemos fazer o mal. Podemos morrer para salvar uma vida, como há muitos exemplos, e podemos, para chegar a sermos diretor de uma empresa, né, difamar o atual diretor para que ele seja destituído e eu ocupe o lugar dele. Então nós tanto podemos fazer o bem, como podemos fazer o mal. E isso está inserido no mais poderoso cérebro, que é chamado tronco cerebral, ou complexo R. Então, ele é todo poderoso e manda a ordem através do sistema límbico, que decodifica e passa para mim também através de um código, símbolos. Não pensem que o sistema límbico vai falar com você, case com Maria. Ele não usa palavras, porque senão ele teria que usar palavras de todos os idiomas da Terra e mais algum, né? Porque quantas línguas vocês acham que existem? Então ele não usa palavras, ele usa símbolos. Aí, ó. Ele usa símbolos. E através dos símbolos, em cada noite, vocês sonham, eu sonho, né? Ontem eu tive um sonho curioso. Eu sonhava que Duque de Caxias estava super modernizada, porque o prefeito tinha empregado um dinheiro na casa dos milhões e tinha feito uma cidade do futuro e ia comemorar isso, uma festa no dia 7, de que mês eu não sei. E eu vinha com o meu pai e com 2 irmãos pequenos para essa festa. A gente vinha caminhando, a estrada era de um asfalto tão bem feito que não havia ressaltos, a gente vinha a pé, viu? E um carro que vinha de Duque de Caxias com pessoas estranhas, um homem, mulheres e a família, parava, o motorista saía do carro e me perguntava: vai haver mesmo a festa no dia 7? E eu dizia: vai, eu estou indo para a cidade de Caxias para poder participar dessa festa. E à minha direita estava um campo de trigo lindo, florido, enorme, e pessoas ricas
acampadas em barraca de camping. E à minha esquerda estavam pessoas, eu vou chamar de pobres, porque em oposição a rico nós temos a palavra pobre. Mas a palavra pobre é inadequada, porque eles moravam em casas muito confortáveis, todas as casas tinham pomares com frutas, né? Tinham água de cachoeira, de nascentes, então eles viviam uma vida maravilhosa. Então era o paraíso. E o prefeito de Caxias simbolizava quem? O inconsciente, que tinha feito um planejamento para a minha vida, que é aquilo que o subconsciente estava me mostrando. Maravilhosa. A estrada pavimentada com tanto cuidado e perícia que não havia ressaltos. À minha direita, quer dizer, em momentos da minha vida em que eu controlo, que a mão direita significa a mão que tem força, os ricos, ou seja, aqueles que estavam ali de brincadeira, até transando, viu? Tinha gente até transando, com toda a liberdade, com muito dinheiro, fazendo o que queriam da vida. Quer dizer, algumas coisas, portanto, eu poderei fazer como eu quiser. E do meu lado esquerdo estavam aqueles que cumpriam o projeto, né? Que não estavam de brincadeira, porque todo homem, né? São Paulo diz, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Então, do meu lado direito estava meu eu fazendo o que eu não quero. Então só fazia bagunça, era levando a vida, empurrando com a barriga. E do meu lado esquerdo estavam aqueles que cumpriam o projeto, uma pessoa das quais, nessas casas, que eram casas tipo francesa, ela tinha um jardim à frente da casa dela, e um dos meus irmãos pequenos chegava lá e tirava uma orquídea. E ela dizia suavemente para ele, meu filho, enquanto ela estava no pé, ela estava viva. E você tirando ela do pé, daqui a pouco tempo ela estará murcha e morta. Eu não estou reclamando porque você está me dando um pequeno prejuízo, porque eu vivo das flores que eu cultivo, mas porque você, sem necessidade nenhuma, colheu uma flor que daqui a pouco estará murcha. Olha aqui, que maneira linda de chamar a atenção de uma criança inocente. Então, o bem estava do meu lado esquerdo, curioso, né? E o mal, a liberdade sem limite, estava do meu lado direito. E eu estava indo pelo meio, portanto, podendo escolher. Eu, portanto, seria o meu cérebro cortical e as duas opções, a sombra do meu lado direito e a luz do meu lado esquerdo. Todos que moravam nas casas bonitas, bem construídas, arejadas e que produziam frutos, verduras, legumes, ou seja, cumpriam o projeto de servir a comunidade alimentando-a, eram felizes. E eu podia escolher entre um e outro. Ou seja, o meu subconsciente está me dizendo que o meu projeto vai me dar isto. Está dentro do meu projeto e ele está me revelando. Eu sei traduzir sonhos porque eu sou psicanalista. Eu entendo a linguagem dos símbolos, por isso não tive dificuldade na cabala nem na psicanálise. É só esperar o coronavírus passar e que o Todo-Poderoso cumpra a sua promessa e o seu programa, me dando sempre essas duas opções, o bem e o mal. O bem do lado esquerdo, o mal do lado direito, que não era um mal, porque o maior mal ali era os casais transando nus, à vontade, como se ninguém estivesse vendo, e o pessoal criticando, e eles não estavam nem aí, né? Então, eu estarei diante de duas possibilidades, né? O yin e o yang, o claro e o escuro, o bem e o mal. E caberá ao meu pequeno e insignificante cérebro cortical dizer sim ou dizer não, fazer a escolha. E é através dessas escolhas que eu merecerei ou não estar dentro daquela dimensão onde o poder supremo impera. Ele age como se fosse um mago. A ação dele vem com uma força tremenda. A ordem dele traz uma força tremenda. Então, isto vai acontecer como 2 e 2 são 4, porque eu quero.
Ele passou essa ordem para o meu subconsciente numa linguagem que eu não sei qual é. E o subconsciente traduziu a linguagem dele nesse sonho. Ah, eu devo acrescentar uma coisa. Eu não pisava no chão. Eu andava a uma altura de 1 metro a 1,5 metros do chão. Portanto, olha só, na condição de leveza, ou seja, sem culpas, né? Sem me sentir mal. Portanto, parece que até aí eu estava fazendo escolhas certas, cumprindo o programa, porque voar é o sonho antigo de todos os homens desde Ícaro, e só voa o que é mais leve do que o ar, né? Então aí está, o subconsciente me dava o programa, então o de vocês está dando, mas vocês não sabem traduzir. O que é que adianta vocês terem 80% de força mental, essa força mandar um recado pelo subconsciente ou o sistema límbico, o subconsciente passar isto para você através de uma mensagem codificada por símbolos em sonhos e vocês não saberem traduzir? Vocês nunca cumprirão aquilo, a meta que vocês vieram para fazer. Então, milhões, bilhões de pessoas na face da Terra estão sendo infelizes porque não sabem qual é o projeto deles. Não sabem o que vieram fazer. E como o ser humano não tem essa lembrança, os rios têm, o vegetal tem, a vegetação tem, a macieira, a bananeira. Então, cada uma cumpre o seu projeto e cada um é feliz fazendo aquilo que nasceu para fazer. Então, o que é que nós vamos fazer nesse nosso trabalho de divulgação? Pouco a pouco, etapa por etapa, vídeo por vídeo, dar esse caminho para vocês, para que vocês, trilhando esse caminho, descubram o projeto, consigam se comunicar com o seu subconsciente, porque com o inconsciente eu não prometo, né? Jesus de Nazaré fez isso, São Francisco de Assis fez isso, muitos homens fizeram. Na Índia há muitos gurus nas selvas ou nas cavernas, nas montanhas, que fazem isto, mas eu não prometo isso porque eu não cheguei e eu só estou prometendo aquilo que eu tenho. Isto eu darei a quem quiser, né? Eu escolhi ser pobre, 3 vezes eu tive a escolha de ser rico. Uma senhora chamada Dalva veio da Inglaterra como mensageira da Ordo Templi Oriente, fundada por Aleister Crowley, e me ofereceu 150 mil reais por mês para que eu distribuísse meus conhecimentos com os membros da OTA no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eu me neguei porque eles são satanistas, eles adoram Satã. Um amigo chamado Adelson, não vou dizer o sobrenome, que tinha um imóvel na Penha, embaixo da igreja de Bom Jesus, disse para mim, com o conhecimento da Bíblia que você tem, que eu fui candidato a monge beneditino e fiz uma experiência de 2 anos no Mosteiro de São Bento, onde aprendi filosofia, teologia, sociologia e muita coisa que hoje me é útil. Ele disse, eu tenho a sala, não pagaremos aluguel, eu mobiliarei com cadeiras, você não terá nenhuma despesa, eu só quero que você vá para o palco e convença as pessoas de que nós somos a salvação. E meu filho estava perto, ouvindo, e disse assim, pai, já tem um título para a sua igreja. Eu falei, qual é? Ele disse, Igreja Universal do 7º dígito. Primeiro dígito é 1, segundo 10, terceiro 100, quarto 1000, segundo 10.000, sexto, aliás, segundo não, quinto, sexto 100 mil, sétimo 1 milhão. Quer dizer, Adelso tinha certeza que a gente ia atingir a meta do Bispo Macedo, que não crê em nada, mas aliou-se, né, àqueles que estão produzindo o coronavírus e toda essa pandemia, mas vocês podem fugir disso. Há um caminho. Este caminho Deus nos deu, como deu aos profetas do Antigo Testamento. E eu, na humildade da minha casa, que escolhi ser pobre. Tem a terceira vez que eu não falei. Na terceira vez, um veterinário chamado Dr. Alfredo me chamou até o bairro
onde moravam os Marinho, que é o Parque Lage, e me ofereceu para que eu fosse o escolhido, como Paulo Coelho foi no livro O Diário de um Mago, para fazer o curso no Instituto Rio Branco de embaixadores, e eles me nomeariam embaixador em uma capital estrangeira. E quanto eu ganharia, eu não sei quanto ganha o embaixador, mas eu sei que o auxílio terno, o auxílio moradia e mais não sei o que, e mais aquilo outro, o salário de um juiz termina ficando em média em 90 mil reais. Ainda era menos do que a Dalva me disse. E eu perguntei a ele, como eu pagarei essa amabilidade e esse favor? Ele pegou uma folha de papel em branco e disse, assine aqui. Eu falei, mas o que você escreverá? Ah, em síntese, que quando você estiver numa posição de mando, com poder, você fará tudo aquilo que nós lhe pedirmos para fazer. Era um pacto com o diabo, né? Só faltou ele dizer que seria assinado com meu sangue. Eu não aceitei as 3 propostas, mas muita gente aceitou, porque vocês acham que o Trump e as pessoas que estão aí, eu não digo Bolsonaro, porque o Bolsonaro parece que tem uma certa resistência, embora ele tenha chegado a presidente da República, e sem o aval deles, ninguém chega a um cargo político deles. Então, de alguma forma, alguma coisa Bolsonaro aceitou. Ele compactuou com alguma coisa, né? O que ele está dizendo a respeito do coronavírus, de repente, são pistas para a gente perceber que é uma gripezinha, que ele levou uma facada e sobreviveu e não vai ficar em casa por causa de uma mera gripe, e que ele sai na rua para confraternizar com os apoiadores e eleitores dele sem medo nenhum. Que o presidente do Congresso, Maia, faça o mesmo se tiver coragem. Então ele está dando uma pista aí de que nós estamos sendo enganados. Os governadores ganharam também algum dinheiro e estão espalhando essa histeria, foi assim a palavra que ele disse, né, de que todo mundo vai morrer porque eles ganharam a parte deles. Então, se você quer aprender como acessar o seu projeto, se você quer aprender aquilo que não lhe dizem, os segredos dos donos do mundo, se você quiser aprender como usar os seus 3 cérebros, então inscreva-se no nosso canal. Veja os nossos vídeos e você terá o conhecimento do seu projeto, que é sempre ser feliz. Eu sou feliz na pobreza. Não sou rico porque eu não quis. Porque os grandes do mundo, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Buda, Zoroastro, todos escolheram a pobreza como o estado ideal. Nada me falta. Mas, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Eu decidi entrar nessa bem-aventurança. Quão perigosas são as riquezas! Mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu escolhi voluntariamente a pobreza e faço as minhas escolhas consoante fiz nesses 3 desafios, onde eu teria que negar Jesus Cristo, e eu, por não negá-lo e para não negá-lo, então estou vivendo a minha pobreza, mas Deus provê. Nada me falta, graças a Deus. Assim, fica aqui o convite de que nós iremos dando tudo a vocês em um passo a passo. Não considerem pequeno cada vídeo. Cada vídeo é um passo. Eu tenho 72 anos e, portanto, eu dei esses passos. Eu estou passando para vocês não uma mera teoria, mas o que eu vivi e continuo vivendo. Agradeço a todos que aceitarem a nossa proposta, se inscreverem no nosso canal e seguirem aquilo que nós estaremos ensinando, porque minha profissão é professor e o dever do professor é ensinar. Até os próximos vídeos. Passem bem.